Vamos fazer uma entrevista importante agora. Aqui nos nossos estúdios, nós temos a honra de receber o ministro da Educação, o Camilo Santana. Ministro, muito obrigado por estar presente aqui na CNN Brasil, por nos visitar aqui em Brasília. Gostaria de começar falando do pé de meia. O Tribunal de Contas da União liberou por esse período o pé de meia para que se adeque à legalidade orçamentária. Como pensa o senhor em relação a isso? O governo vai ter de fazer cortes na carne para conseguir colocar esse programa dentro ou existe a possibilidade de utilizar recursos que não sejam do orçamento da União? Não, primeiro, dar um abraço a você, Gustavo, a Tainá, a todos os telespectadores da CNN e dizer que agradecer a sensibilidade dos ministros do Tribunal de Contas por terem autorizado o pagamento dos recursos do programa Pé de Meia, que eu sempre digo, é um programa ousado, foi uma decisão do presidente Lula. É bom lembrar, Gustavo, que quase 480 mil jovens deixam a escola pública ou abandonam a escola pública no ensino médio por ano no Brasil. Nós estamos falando que os últimos dados do IBGE mostraram que 68 milhões de brasileiros não concluíram a educação básica no Brasil. É quase um terço da população brasileira. E é claro que há vários motivos, mas a fase mais complexa e mais desafiadora é o ensino médio, isso consequências já da vida escolar desse jovem durante a educação básica, mas a iniciativa do Pé de Meia é para dizer que nós não queremos deixar ninguém para trás, nós queremos que todo jovem conclua o ensino básico brasileiro, conclua o ensino médio, porque é a única chance que ele tem para ter um futuro melhor para um país. Então o Pé de Meia vai ser pago agora a partir da próxima semana, porque a nossa preocupação, Gustavo, era que era a fase do pagamento da poupança dos R$1.000. Porque como é que funciona o programa? São 10 parcelas durante o ano letivo de R$200, essas já foram pagas no ano passado, o programa vai completar um ano agora em março, e agora, com as informações repassadas pelos estados, nós vamos pagar agora o primeiro pagamento daqueles alunos que passaram de ano, que vão receber a poupança de R$1.000. Os que estavam no primeiro ano e no segundo ano, esse recurso vai ficar, não vai ser permitido ser sacado agora, só quando ele conclui o ensino básico todo, o ensino médio todo, só que vai poder sacar esse depósito de R$1.000 foram aqueles que concluíram o terceiro ano do ensino médio no ano passado. Então esse é o maior pagamento e autorizado já pelo Tribunal de Contas, repito, será feito a partir da próxima semana, e que nós vamos, claro, que o governo vai cumprir todas as orientações, todas as recomendações feitas pelo Tribunal de Contas da União em relação ao funcionamento do programa a partir de agora. Ministro, só para deixar claro, então, porque é um tema um pouco árido, a gente vem tentando traduzir para as pessoas o que é a decisão do TCU e o que pensa o governo. Ok, o governo vai ter um respiro a partir dessa decisão temporária do Tribunal de Contas da União. Por 6 meses vai poder trabalhar o programa e pensar numa alternativa. O que o Tribunal de Contas está obrigando o governo a fazer para incluir esse programa no orçamento é cortar na própria carne, utilizando aqui o termo usado pelo meu colega de bancada novamente. O Ministério da Fazenda entrou de cabeça na negociação, inclusive esteve no Tribunal de Contas para tentar repactuar essa decisão inicialmente. O senhor já conversou com o ministro Fernando Haddad para entender qual será a alternativa? O governo vai cortar de outras áreas para incluir esse programa no orçamento, como pede o TCU? Olha, Tainá, desde o início estava havendo algumas divergências da equipe técnica do governo e a equipe técnica do Tribunal de Contas, até porque, só para a população entender um pouco, na realidade, os recursos, o governo federal, com autorização legislativa, transferiu recursos de fundos privados já existentes para o fundo do Pé de Meia. Então, na compreensão dos técnicos do governo federal, como esses recursos já tinham sido aportados anteriormente pelo Tesouro, não havia necessidade mais de trazer para a conta do Tesouro para depois novamente repassar para a conta do fundo do Pé de Meia. Então, isso foi feito diretamente. O Tribunal de Contas não questionou, não, esse recurso precisa passar por dentro da conta do Tesouro e, consequentemente, pelo orçamento do ano, que é esse ano 2025, na conta do orçamento da União. Então, há essa divergência, o compromisso do ministro da Haddad, eu também tive com todos os ministros do Tribunal de Contas da União,
durante esse período discutindo isso, o próprio ministro Messias, vários parlamentares estiveram presentes, quero agradecer também a movimentação de senadores, deputados, mas a decisão é que nós vamos ter agora esses 6 meses para que o programa, até porque esse recurso já estava na conta do pé de meia, vamos poder utilizá-los para pagar a parcela dos alunos e claro que até esses 6 meses a União vai ter que encontrar uma solução para cumprir. Saiu o acordo agora, nós estamos inclusive aguardando, eu conversei com o ministro Haddad logo depois da decisão do TCU, mas estava aguardando o acordo para ser publicado para saber com detalhes a decisão final do Tribunal de Contas e aí agora caberá ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento, a gente poder encontrar a solução para compor dentro do orçamento a partir desses 6 meses, que precisa também entender, a partir dos próximos 6 meses, precisa ser, como é que vai funcionar essa inclusão no orçamento da União. Então, o ministro Haddad está em viagem, fora do Brasil, eu estou aguardando que ele retorne para que a gente possa sentar as equipes e encontrar aí as soluções para que a gente possa garantir. O mais importante é que o programa não haverá descontinuidade e é que eu considero um programa importantíssimo para a educação e para os jovens do Brasil. Ministro, a decisão foi recente da proibição dos celulares nas salas de aula. O Ministério tem algum feedback? Se realmente os professores têm gostado dessa decisão? Se isso tem melhorado o aprendizado das crianças e adolescentes? Olha, Gustavo, ainda está muito recente, né? Até porque foi sancionada já a lei no início deste ano. Agora que está sendo regulamentada, está na Casa Civil para o presidente regulamentar, deverá ser essa semana a própria lei. Nós já fizemos toda uma orientação para as redes, um guia de orientação para as escolas e as redes de educação em todo o Brasil. O que eu posso lhe garantir, Gustavo, é que todos os estudos de especialistas, de estudiosos, mostram que o uso excessivo de telas causam graves transtornos mentais, ansiedade, déficit de atenção. Então, não tenho dúvida que os estudos já foram mostrados, inclusive com experiência de outros países. Eu tive a oportunidade, na semana retrasada, no início da retorno das aulas, eu fui a uma escola no Rio de Janeiro, uma escola municipal. E passei a manhã com os alunos, conversando com as crianças, conversando lá no recreio, almocei com eles. E claro que há uma certa reação inicial, eles sentem a falta do celular inicial, mas a gente percebe que começa a ter outras ações importantes, como estavam lá jogando totó, aquele joguinho de futebol, jogando ping-pong, um levava o Uno para jogar no intervalo, o pessoal jogando bola, futebol, enfim. É isso que nós temos que voltar à socialização, porque faz parte do processo pedagógico das crianças e adolescentes, a questão da socialização. As pessoas com celular, muitas vezes, não conversam. Eles estão presentes no mesmo ambiente, mas cada um na sua tela. Então, o uso excessivo dessas telas, então nós não temos dúvida que a melhoria da aprendizagem, a melhoria da atenção do aluno, isso vai refletir, claro que, repito, está cedo, para a gente avaliar o resultado dessa medida que eu considerei que foi importante do Congresso Nacional, do presidente, de todas as redes. Foi praticamente uma decisão quase unânime por parte das redes, discutida com os secretários municipais, discutida com a entidade de secretários estaduais. Eu não tenho dúvida, a única coisa, eu sempre digo que não é proibir o celular, o que nós temos que é proteger as nossas crianças e jovens e que o celular seja um instrumento que possa ser utilizado, porque ele pode sim ser utilizado em sala de aula, contanto que seja para fins pedagógicos, para auxiliar na aprendizagem daquela matéria sob a coordenação do professor. Ministro, eu quero te ouvir um pouco sobre política. Sei que o senhor conversa bastante com o presidente da República, tem trânsito livre no Palácio do Planalto, ocupa uma pasta cara a um governo de esquerda, por isso é tão importante essa interlocução. Outros aliados do presidente têm feito críticas abertas, não só presidentes de partidos da base, mas agora, recentemente, ontem, para ser mais precisa, o senhor deve ter lido a carta do advogado, o Cacai, como ele é conhecido, próximo ao presidente da República, fazendo ali toda uma menção a governos anteriores, dizendo que o presidente Lula está isolado, capturado. Eu queria a sua avaliação sobre o assunto. Bem, ministro, só retomando para a nossa audiência também, a pergunta que eu te fazia, que era sobre política, para a gente direcionar um pouquinho
o olhar sobre o governo e as críticas que têm recaído sobre o presidente Lula recentemente. Como eu disse, uma carta aberta de um advogado próximo ao presidente, o Antônio Carlos Cacai, como é conhecido, dizendo que Lula está isolado, capturado, fazendo menção a gestões anteriores que teriam funcionado muito melhor porque Lula estava mais ativo e participativo. Como é que o senhor enxerga essas críticas que não são de hoje, ministro, que a gente estava até comentando aqui, ouvimos muito no off, como diz o jargão jornalístico, esse tipo de crítica ao presidente e, consequentemente, ao governo. Mas Cacai foi aquele que teve coragem de expor publicamente essas mesmas reclamações. Como é que o governo acolhe esse tipo de crítica feita por um aliado? Veja bem, Tainá, primeiro, só quem pode falar em nome do governo é o presidente da República ou alguém que ele delegar. Portanto, eu vou aqui me conter em relação a falar em nome. O que eu posso dizer é que o presidente Lula sempre foi um homem aberto a avaliações, a sugestões, a críticas. E eu sempre defendo que essas críticas precisam ser feitas primeiro internamente. Quando você vai fazer qualquer avaliação de um governo, principalmente as pessoas que gostam do presidente, que fazem parte de um projeto, que nós não estamos falando aqui de um projeto individual de ninguém, nós estamos falando de um projeto de país, que eu sempre defendo como um projeto, que hoje é liderado pelo presidente Lula, que para mim foi o maior presidente da história desse país. Então as críticas precisam ser feitas internamente, as autocríticas, para que a gente possa corrigir. Todo governo tem problemas. Eu fui governador e sei disso. E faz as correções, muda-se o rumo de algumas estratégias, muda-se o rumo, muitas vezes a partir de avaliações. Eu acho que a mudança que o presidente fez em relação ao ministro Sidônio vai nesse sentido, porque se você for avaliar, Tainá, a comparação desse governo atual com o governo passado, vamos olhar em todos os aspectos, porque eu acho que a sustentação de um governo é com as entregas que ele faz à população e com a situação econômica. Vamos lá, a situação econômica. Diziam que o país não crescia mais do que 1,5%, vai crescer 3,8% ano passado. O Brasil hoje vive um dos melhores momentos do emprego, praticamente com o emprego pleno da população brasileira. Depois de inflação controlada, o país crescendo, massa salarial subindo, tirando a população da miséria, da fome, enfim. Os números econômicos, mesmo apesar daquela alta do dólar naquele momento, o dólar agora caindo. Então, há um bom trabalho feito pela equipe econômica, liderado pelo ministro Haddad, em relação à economia do Brasil. E a outra são as entregas. É só a gente comparar, eu fui governador e posso dizer isso, que o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, no governo passado, tinha sido paralisado. O presidente Lula está entregando as casas ainda da época da Dilma, que foram paralisadas. Agora mesmo no Pará, o Minha Casa Minha Vida tinha sido paralisado lá em 2000, se não me engano, há mais de 10 anos, 14 anos tinha sido paralisado um conjunto habitacional que ele entregou. Então, são as melhorias nas rodovias que estão sendo feitas, são as entregas na área da saúde, na própria área da educação, que não tinha diálogo, retomando o programa de escola, transporte escolar, enfim, retomamos o novo PAC com vários investimentos importantes, gerando emprego. Então, o governo ele é avaliado, claro, o que eu acho que há um questionamento forte em relação à forma de comunicar as ações do governo, e aí a mudança que o presidente Lula fez em relação à mudança na comunicação, sob a liderança do Sidônio. E é claro que, repito, sob a liderança do presidente, que é habilidoso, saberá fazer as mudanças necessárias para conduzir o governo, para que a população possa, vamos dizer assim, avaliar de forma positiva ou não as entregas que o governo tem sido feito, que são muitas, repito, comparado com o governo anterior. O senhor tem toda a razão, ministro. Vou até chamar a Clarice Oliveira para falar. O senhor tem toda a razão quando aponta todos esses avanços, o nível de desemprego, também o nível de enriquecimento do país. Mas tem alguns pontos que são calcanhares de Aquiles que a população tem reclamado muito. Um deles é o preço dos alimentos. O senhor acha que essa deve ser a principal medida agora, que o governo federal tem que focar nesse ponto para diminuir os alimentos e também os combustíveis? Não só essa, Gustavo, mas você tem toda a razão. O governo tem que agir rapidamente, e o presidente Lula tem colocado isso, para garantir que houve um aumento absurdo dos preços dos produtos, principalmente alimentícios no Brasil, e precisa entender
o motivo desse crescimento, é porque houve o aumento do dólar, porque a China está consumindo mais café, é a influência do mercado externo, são as exportações, enfim, ou é o aumento abusivo por determinados setores de determinados produtos. O fato é que precisa tomar uma decisão urgente para dizer o governo está preocupado com a população e há uma preocupação forte por parte do presidente Lula em relação a isso, porque se tem um presidente que cuida das pessoas, que olha para as pessoas mais pobres, que está dando aumento real do salário mínimo para os trabalhadores e trabalhadoras desse país, é o presidente Lula. E que ele já sinalizou que está muito preocupado com esse aumento dos preços e quer uma ação por parte do governo federal. Claro que também precisa ser discutido com outros setores, principalmente no setor produtivo, para que a gente possa garantir um preço, que esse preço dos alimentos possa ser razoáveis para garantir à população poder de compra de alimentos do país. Então você tem toda a razão, o presidente Lula já chamou a equipe do governo para dizer que quer ações em relação a garantir a diminuição dos preços dos alimentos para a população brasileira. A Clarissa vai fechar a nossa entrevista, a nossa analista em São Paulo. Contigo, Clarissa. Boa tarde, ministro. Obrigada pela participação aqui no Bastidores. Ministro, a gente está em tempo de reforma ministerial, pelo menos assim se espera, é o que a gente ouve. E conversando aí com uma pessoa próxima do presidente Lula hoje de manhã, por exemplo, eu ouvi a seguinte avaliação de que o problema aí não é de comunicação no governo, é principalmente um problema de entrega. E a gente sabe que o pé de meia, com todas as dificuldades aí que esse programa tem atravessado, é uma exceção de um programa que pode constituir aí uma marca forte para esse novo mandato do presidente Lula, porque segundo esses interlocutores do presidente, Bolsa Família, por exemplo, ProUni, já são políticas de Estado. O senhor acha que seus colegas de esplanada estão custando aí a entregar marcas consistentes para a gestão? Essa pressão está um pouco demais em cima do senhor? Não, primeiro eu acho que nós estamos apenas com 2 anos de governo, 2 anos e 1 mês e 18 dias. Primeiro é bom lembrar, a população lembrar a forma que o presidente Lula recebeu esse governo, com dívidas, com só os precatórios eram 90 bilhões, com dificuldades. Eu digo isso e quem me conhece o meu estilo sabe que eu não faço crítica pela crítica. Mas eu fui um governador de um estado, que é referência da educação, que nunca foi recebido pelo ministro da Educação nos últimos 4 anos. Aliás, nunca foi recebido pelo presidente da República. Então havia dificuldade. Então o primeiro momento do governo do presidente foi um momento de reconstrução dos ministérios, da retomada de políticas. 6 anos sem reajuste da merenda escolar, por exemplo, no meu ministério. Problema de orçamento, problema de pessoal, problema de informação. Então foi um momento de reconstrução e planejamento. Ninguém faz um governo sem planejar, sem saber o que é que nós queremos entregar até o final de 2026. Então, esses 2 primeiros anos foram momentos também para isso. Agora, eu não tenho dúvida que vamos comparar o número de rodovias recuperadas, a qualidade das rodovias federais hoje no Brasil, comparada com o governo anterior. Vamos comparar o volume de investimento investido, por exemplo, no FNDE, na construção de escolas e creches, comparado com o governo anterior. Vamos comparar o volume de investimento na saúde que tem sido investido, comparado com o governo anterior. Então, estou colocando isso que as entregas, elas começam a acontecer a partir de 2025 e a partir de 2026. As entregas que foram anunciadas a partir do PAC, a partir dos programas novos do governo do presidente Lula. Eu vou falar um pouco da educação. Escola de tempo integral. Nós praticamente entregamos 1 milhão de novas matrículas no ano passado, que é mais do que todos os programas criados nos governos anteriores. E vamos entregar mais 1 milhão esse ano. O Pé de Meia também é um programa que vai completar ainda 1 ano, que está sendo entregue à população. Então, assim, estou dando alguns exemplos, que eu acho que tem uma certa ansiedade por parte da população, e é legítimo, porque a população, quando escolhe um governo, quer as entregas, mas não tenho dúvida que o governo se planejou, garantiu o orçamento, e não tenho dúvida que já está entregando. Vou falar outro exemplo importante, na área do Minha Casa Minha Vida. Estão sendo contratadas milhares de casas, que claro que só vão ser entregues em 2026 ou até depois de 2026. Mas as casas que estavam paralisadas há 5, 6, 10 anos atrás, essas estão sendo entregues agora pelo presidente Lula, como foi entregue agora lá em Belém, que eu tive a oportunidade de participar. Então, eu não tenho dúvida que o governo está entregando, vai entregar ainda muito mais, e é claro
que é preciso sempre ter a humildade e a capacidade de entender o sentimento da população. Um governante tem que ter essa capacidade para entender, saber se conectar com a população e saber se informar melhor, né, tudo que o governo está caminhando, está entregando, mas claro que ouvir as demandas do lado de lá. Problema da segurança pública, problema da alta dos alimentos. Então, o governo precisa fazer essa avaliação e não tenho dúvida que é uma grande preocupação por parte do presidente em relação a temas sensíveis com o povo brasileiro, do povo brasileiro. Ministro, o senhor bem define na sua fala o que a gente ouve propagado no governo, que esses últimos anos ou os primeiros 2 anos foram muito focados na reconstrução do país depois do governo Bolsonaro, em várias áreas, inclusive na educação. A partir de agora, o governo precisa mostrar uma cara, uma marca, precisa mostrar para o que veio. Como é que o presidente Lula e, consequentemente, vocês, ministros, que vão buscar, eventualmente, né, alguns nomes vão buscar alguma posição política em 2026, vão chegar competitivos nessa disputa de 2026? O que é preciso fazer, na sua avaliação, nesses próximos 2 anos, para todas essas entregas que o senhor menciona chegar na ponta, serem percebidas pela população e, consequentemente, ter impacto nessas pesquisas que a gente tem visto demonstrarem a queda de popularidade do presidente, até mesmo no eleitorado afeito a um governo de esquerda? Não, primeiro, Tainá, são 2 coisas. Primeiro, a economia está bem, né? Então, até 2026, e o governo, repito, os indicadores econômicos são, comparado com os últimos anos, são os melhores, do ponto de vista do emprego, do ponto de vista da massa salarial, do poder aquisitivo da população, do crescimento do país, do controle da inflação, enfim, e mesmo com a taxa de juros alta, né, que isso impede o crescimento no Brasil. Então, primeiro, a economia precisa estar bem, o trabalhador precisa estar bem, né? Então, esse para mim é o principal aspecto para como é que a população vai avaliar um governo. E o segundo são as entregas, né? Repito, entregar casas do Minha Casa Minha Vida, entregar escolas, creches, estradas, obras importantes do PAC, né? Mas esse é o esforço que o governo tem que fazer até o final de 2026. Até 2026. Acabará, inclusive, também toda a avaliação, como é que está sendo feito isso, pela coordenação do governo. Mas eu acho que são 2 aspectos importantes e que não tenho dúvida que se reflete, né, na avaliação da população. Mas, acima de tudo, eu acho que a correção que o presidente Lula já sinalizou e tem dito isso publicamente, que estava insatisfeito com isso, é na comunicação, como informar a população. E não é só pela televisão, é pelas redes sociais, hoje nós temos, a velocidade da informação hoje é muito grande, porque todo mundo está ali 24 horas conectado, é como passar informação, né, real, como combater as fake news, as mentiras que são propagadas hoje no Brasil, né, mas como se comunicar melhor para a população conhecer tudo aquilo que tem sido feito e tudo aquilo que está sendo planejado para ser entregue pelo governo do presidente Lula. Nós conversamos com o ministro da Educação, Camilo Santana. Ministro, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da CNN Brasil. Espaço sempre aberto para o senhor. Eu que agradeço, Tainá, agradeço o Gustavo, agradeço toda a equipe da CNN e sempre à disposição para discutir os temas relevantes do Brasil e principalmente da educação. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos os telespectadores. Até uma próxima, ministro. Muito obrigada pela conversa.